Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Supermalva, vamos aí para mais uma videoaula, mas antes de mais nada, vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada, bastante coisa aí para nos ajudar nos nossos estudos e dá aquele like positivo. Não custa nada, pessoal, ajuda bastante o canal pequeno feito aqui na sala do professor, mas o importante é, pessoal, essa troca de informações, vocês aprendendo um pouquinho através dos vídeos, eu aprendendo bastante com vocês através dos comentários, tá bom? Então, se inscreve no canal, dá aquele like positivo e vem contigo. Pessoal, aula de hoje, muito bacana aqui, ó. Nós vamos falar sobre educação e apropriação da realidade local. Pessoal, olha só, é natural, deixa eu baixar só um pouquinho aqui, é natural que da educação se esperem não só os conhecimentos gerais, mas a compreensão de como os conhecimentos gerais se materializam em possibilidades de ação no plano local. Ou seja, muitas vezes a gente fica assim, a gente vai aprender aquele básico ali da matemática, do português, né, das ciências, e muitas vezes a gente fala, puxa vida, a gente não tem um apoio do governo, não tem uma estrutura melhor para dar uma aula. Então, pessoal, a gente não percebe a riqueza que nós temos ao entorno da escola. Então, pessoal, o tema da nossa aula de hoje, que é educação e apropriação da realidade local, pessoal. Trabalhar a partir da realidade local, nossa, é muito bacana. Então, por exemplo, você diz, olha, eu falo isso quase em todas as aulas, pessoal, vai ficar até repetitivo. Você tem ali um riozinho ali atrás da escola, ou duas ruas para frente, um córrego, então você vai trabalhar ali poluição da água, usa aquilo ali para trabalhar com as crianças, mas não usa apenas para falar da poluição da água. Como que a gente pode fazer para resolver aquele problema, né? Fazer ali um trabalho, trazer a comunidade local para a escola, conscientizar eles, não jogar lixo no rio, aquilo ali, ó, vai prejudicar vocês mesmos. Como que a gente pode estar fazendo para melhorar a qualidade daquele rio, né? Então, assim, a gente vai procurar uma solução para aquilo ali, para que o nosso convívio fique melhor, porque muitas vezes a gente fica esperando assim, porque o governo não investe, porque o governo não faz isso, não faz aquilo. Olha, quando eu era pequeno, tinha uma lombada quase em frente à minha casa, lá na casa da minha avó, e aí aquela lombada ia ficando apagada, o pessoal ia na prefeitura, pedia, tá, a gente vai pintar a lombada, vai fazer as faixas lá, e não acontecia nunca. Aí o que aconteceu? Os vizinhos foram lá, cada um lá deu lá R$5, comprou uma latinha de tinta, e eles mesmos foram lá, isolaram a metade da rua, pintaram metade da lombada, esperaram secar, isolaram a outra metade, liberaram uma faixa, e aí pintaram a outra metade, e a lombada ficou lá para quê? Para segurança deles mesmos. Não adianta só você ficar assim, porque a prefeitura não faz nada, porque a prefeitura não vem, não pinta a lombada. Gente, depois que aconteceu um acidente, entrar uma pessoa dentro da tua casa lá com o carro, às vezes até feriu uma criança, o que vai resolver você xingar a prefeitura ou as autoridades? Então, gente, muitas vezes não é que é obrigação da população fazer isso, mas às vezes você faz uma coisinha ali que não vai te custar muito, ou às vezes não vai te custar nada, que vai melhorar o seu próprio convívio. Não adianta você ficar esperando a prefeitura levar um caminhão lá para limpar o rio. Muitas vezes parte de vocês, só de não jogar lixo no rio, o rio já dá aquela melhorada, tá? Então, assim, essa conscientização e dentre outras coisas que você pode trabalhar, né? Você fala, puxa, não tem um investimento, a prefeitura não investe aqui no bairro e tal, mas o investimento pode partir de vocês, né? De ali, através do comércio local, o pessoal se ajudar, montar uma cooperativa, um ajudar o outro, né? Puxa, olha, faz compra no meu mercado, quando furar meu pneu eu vou lá na sua borracharia. Então, assim, fazer essa troca, essa parceria entre os comércios, né, do bairro ali. Gente, a gente vai esmiuçar bastante essa aula. Na verdade, estou dando uma prévia aqui para vocês entenderem um pouco o que é a apropriação da realidade local, tá, na escola. Então vamos lá, pessoal. O que você lembra da sua infância, por exemplo, assim, né? Quando a gente fala de realidade local, apropriação da realidade local, o que você lembra da sua infância quando eu falar? Você lembra do que? Eu brincava na rua, e aí a gente ia na rua de trás, às vezes ia andar de bicicleta, ia na rua de trás com a bicicleta, quando eu voltava a mãe estava brava porque a gente tinha sumido e tal, mas tudo que você procurar lembrar da sua infância, você vai ver que está sempre no entorno dali de onde você mora, o seu bairro, as ruas, seus amigos, né, os vizinhos, aquele vizinho mais chato que não gostava, que jogava bola perto da grade dele, né? Ou aquela senhorinha que não gostava, que arrancava a flor do jardim dela. Então você vai lembrar sempre coisas do seu bairro ali. Você nunca vai lembrar assim, porque olha, no meu país acontecia assim. Não, você vai lembrar sempre do quê?
da sua cidade, mas principalmente do seu bairro, pessoal. Então a apropriação local, ela está sempre voltada ali para o bairro, para aquela comunidade pequena ali que você vive, tá? Gente, utilizar a rede local como material de aprendizagem, que é isso que eu venho falando aqui no começo da aula, tá? Você procurar trabalhar na escola, temas para projetos e conteúdos escolares que sejam baseados com o quê? Com a realidade daquela escola, com o entorno ali da escola, né? Olha, você viu que tem as pessoas tem ali na esquina, ali tem um terreno, o pessoal joga lixo lá? Então, pois é, então vocês vão reclamar com o prefeito depois, mas a questão, o prefeito não veio jogar lixo aqui, quem está jogando lixo? Os próprios moradores. Vai vir rato, vai vir barata para dentro da casa de quem? Dos moradores. Aí você vai falar, porque o prefeito não manda detetizar aqui o bairro, mas a questão é, se você jogar o lixo no local correto, o caminhão passa lá, leva aquele lixo embora. Agora, quando você pega e você começa a jogar lixo num terreno, gente, o que vai acontecer? Aquilo ali vai prejudicar você mesmo. Então, o que a gente vai fazer? Montar um projeto, montar um plano de aula sobre a conscientização de como a gente viver melhor no nosso próprio bairro. Porque se você cuidar bem daquilo que é seu, gente, logo você vai ver que você vai estar vivendo bem, tá bom? Vivendo melhor, né? Olhar para o local para entender o global. O que é isso, gente? Quando você quer ter uma visão de mundo, quer que a criança tenha uma visão de mundo, para ela ter uma visão de mundo, gente, ela precisa entender, partir do local dela. Outro exemplo que eu dou em todas as minhas aulas praticamente, vou dar mais uma vez aqui. Você não pode, por exemplo, falar... Perdão. Fala demais, vai dando uma coceirinha na garganta. Pessoal, quando você vai falar de, por exemplo, poluição da água com a criança, você não pode falar assim, olha, porque lá no Rio Tietê, você já viu lá do lado da Marginal, o Rio Tietê? Gente, a criança não sabe o que é aquilo, ela mora na periferia da cidade, então quando chega lá, ela não sabe o que é Marginal Tietê, muitas vezes ela nunca nem foi para lá. Então, como que você vai explicar a poluição da água para ela falando do Rio Tietê? Né? Não dá. Então o que você vai fazer? Você vai trabalhar aquele córrego que tem perto de casa, aquele riozinho abandonado ali, né, que tem perto da região da casa dela, e a partir daquilo ali ela vai entender o que é a poluição da água, o que gera a poluição da água, como que a gente pode combater isso, como que a gente pode cuidar, preservar um rio. E aí quando ela estiver andando, ouvir falar do Rio Tietê, ela vai, o Rio Tietê, nossa, olha, puxa, aquele rio lá deve estar acontecendo mesmo que acontecia nesse rio aqui. Então você parte da criança, ela vai entender o local para entender o global. A partir da experiência dela com o bairro dela, com os elementos do bairro, ela vai entender os problemas maiores do estado, do país, do mundo. Tá? Então não adianta você explicar assim, olha, tá tendo uma guerra lá na Bósnia, assim. Meu, a criança nem sabe o que é Bósnia. Você vai falar de guerra, ela não sabe o que é guerra. Então o que você vai falar? Você vai começar a trabalhar? Claro, a gente tem que tomar um cuidado para trabalhar isso na escola, mas você vai começar a trabalhar o quê? Da violência no bairro. Olha, tá tendo muito assalto aqui no bairro, né? Puxa vida, você viu lá a polícia, veio aqui e tal. E você vai procurar trabalhar a violência no bairro. Através da violência no bairro, quando ela fala uma guerra, pai, o que é a guerra? A guerra é violência, é uma pessoa contra a outra. Ela, igual aqui no que tem aqui no bairro, olha, aqui no bairro a gente conseguiu, né? Ter mais rondas escolares, diminuiu bastante a violência, né? As pessoas vendendo drogas aí no entorno da escola, isso aí, né? Foi combatido, né? Pai, puxa, podia fazer isso aí assim, para acabar com a guerra dos países lá. Então a criança ela vai ter uma compreensão de uma guerra entre países, por exemplo, um nível global, a partir daquele conhecimento da violência da realidade local dela. Se você explicar o que é guerra, a criança não vai entender o conceito. Um país querendo dominar o outro. Ela não vai entender o que é aquilo. Porque ela acha que, por que quer dominar o outro? Ele já não tem o país dele? Por que ele quer o país do outro? Ele não entende. E para você explicar isso para uma criança, por exemplo, é mais fácil ela entender aquilo que acontece no entorno local dela, que aí ela vai ter uma compreensão global, porque para ela vai ser a mesma coisa. Violência na rua ou violência no país é violência do mesmo jeito. Né? Então, a partir do local para que a criança entenda o global. Tá? A partir do momento que a criança tem contato da sua aprendizagem nas experiências do seu próprio bairro, evitará que ela se torne um adulto que fica decorando uma aula de geografia, por exemplo, mas que é incapaz de compreender a coisa como um total de mundo. Então, por exemplo, assim, aquela criança, aquele jovem que na escola estudava, nossa, ele decorava tudo de geografia, bases hidrográficas, todas aquelas coisas, mas quando ele chega hoje, você vai perguntar um negócio, ele não sabe, porque tudo aquilo era decorado, ele esqueceu. Ele não teve aquela compreensão de mundo. Gente, eu tenho coisas que eu aprendi na primeira série, na segunda série, que eu não esqueço até hoje. Por exemplo, quando eu estava na primeira série, gente, em 1985, a primeira série seria o segundo ano hoje, né? Então, na época, era 8 anos.
Hoje são 9 anos aí, né? O ensino da educação básica. Na época era 8 anos. E aí na primeira série, lá, 1985, meu primeiro ano na escola, porque o prézinho a gente meio que não contava muito, né? Então lá, primeira série do primeiro grau. Olha só, pessoal, tinha aula de religião. E uma vez foi 2 mulheres lá em casa, perdão, na minha escola, para falar sobre a religião. E elas leram um versinho, que eu acho que era Efésios capítulo 8, versículo 2, não, era Efésios, acho que é aos Efésios, capítulo 2, versículo 8. Eu acho que era isso. E então escrito assim, ó, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então assim, aí elas leram ali um capítulozinho, ó, capítulozinho até, né, fala aqui, não dá nem para entender, mas o que quer dizer? Isso não vem de vós, vós que eu digo assim, de vocês, é dom de Deus. E aí eu lembro que elas explicaram ali, o que significa esse versinho? Que tudo que a gente faz, tudo que a gente pratica de bom, não é mérito nosso, é um dom de Deus, ou seja, Deus que está movimentando o nosso coração para que a gente pratique o bem. E elas ali deram uma aulinha ali, né, aqueles minutos que elas tinham para dar aulinha de religião. E, gente, olha só, 1985, 25 anos depois, né? 35 anos depois, pessoal, eu ainda me lembro, 35 anos depois. Eu lembro exatamente do que elas falaram. Eu lembro do versinho, lembro qual é o versinho, que era aos Efésios capítulo 2, se eu não me engano, versículo 8. Olha só, desculpa, o versinho é até maior. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, assim, por meio da... porque pela graça sois salvos por meio da fé. E elas falaram, né? Então, que você é salvo porque você e você é salvo porque você tem o bem no seu coração, e tudo aquilo que a gente pratica de bem, elas fizeram aquela analogia, e eu lembro dessas palavras até hoje, tá? Que tudo aquilo que a gente pratica de bom, porque aquilo que a gente alcança na nossa vida, nada disso é mérito nosso, e tudo isso é o dom de Deus de praticar a bondade nos nossos corações. Então, olha só, uma aulinha, gente, de 35 anos atrás, eu lembro até hoje, né? Claro que a gente confunde uma palavra ou outra, mas a base daquilo eu lembro até hoje, o que significa, eu lembro até o versinho. Se bobear, forçar aí, eu lembro até a cara de uma das professoras lá. Então, olha que bacana, gente. Por quê? Porque eu aprendi o conceito. Eu não decorei um versinho lá. Eu aprendi o conceito, elas explicaram o que significava aquilo. Então, a criança, ela tendo essa aprendizagem a partir do local, gente, ela vai ter uma compreensão. E isso vai fazer com que, quando ela chega à idade adulta, ela lembre das coisas que ela estudou na escola. Porque aquilo não foi feito de forma decorativa, de forma decorada. Aquilo foi feito de quê? De memorização, né? Aquilo foi feito em formato de conscientização, de aprendizado, e a criança não vai esquecer, ela não vai lembrar de tudo que ela viu nos 9 anos de escola dela, mas tem pontos assim que vai marcar, que entra a questão do Piaget, do enfoque profundo, tá? Então, gente, muitas aulas aí que a gente vê, que a gente faz aquela aula no piloto automático, de qualquer forma, gente, a criança, ela não vai aprender, não vai ter contexto, para que ela tenha uma conscientização, gente. A partir do momento que você trabalha com a realidade local da criança, ela vai adquirir esse conhecimento e ela vai ter uma visão global a partir daquele local, tá? Evitando que ela se torne um adulto, com perdão da palavra, um adulto medíocre, que na época da escola era o primeiro da sala, mas como ele fazia tudo de forma de memorização, hoje ele não é capaz de responder uma pergunta simples. Por exemplo, uma criança que entende que a partir dos córregos, uma criança que aprende a partir dos córregos da sua vizinhança. Pessoal, na hora que a gente faz o vídeo, o texto, eu vou lendo, né, pro Google, e ele vai digitando, e às vezes tem uma palavra ou outra que fica invertida aqui, então às vezes a gente lê errado, tá? Então eu tenho que às vezes meio que interpretar, porque na correria, muito conteúdo, não dá para ficar digitando, então eu vou lá no Google, vou falando, né, no Google Drive, vou falando, ele vai aparecendo tudo escrito, e às vezes uma palavra ou outra acaba digitando errado, tá bom? Então a culpa é do Google Drive, não é minha não, hein? Então vamos lá, pessoal. Por exemplo, uma criança que aprende a partir dos córregos da sua vizinhança, ela vai ter mais facilidade de entender assuntos sobre bacias hidrográficas, porque ela aprendeu a partir dos córregos, é aquilo que a gente está falando, do local para o global.
ter o bairro onde mora é como se fosse um grande laboratório particular. Ou seja, tudo que tiver a ver com o seu bairro, gente, tudo. A gente fala do córrego porque é uma coisa mais comum, mas qualquer problema que tenha no seu bairro, que seja de violência, seja de drogas, seja alguma coisa boa que está acontecendo no seu bairro, um parque que foi restaurado ali, olha, a gente precisa cuidar do parque e tal, aquela coisa. Então, gente, tudo que tem a ver com a realidade local, ela tem que ser trabalhada e ela tem que ser transformada num laboratório particular da criança, aquele local sagrado onde a criança vai poder explorar tudo que tem a ver com a vida dela. Gente, a palavra-chave aí, ó, para esse tema é realidade local, parcerias, emancipação, participação. O que é emancipação, pessoal? Não ficar dependente do governo, dependente de secretaria, dependente de prefeitura para poder começar a trabalhar, tá? Emancipação é, filho, já que eles não dão suporte, então a gente vai correr atrás aqui, tá bom? Participação, tradições, origens, culturas, comunidade, são várias das palavras-chave que você pode usar com esse tema, tá? Esse livro, pessoal, é um livro do Ladislau Dalbor e ele fala muito, da onde eu tirei esse texto, tá? Ele fala muito sobre transformação econômica e social, que a gente pode buscar aí uma sustentabilidade própria da comunidade através dessa autonomia, dessa emancipação, tá? Claro que a gente não vai ser reconhecido por ninguém que está lá do lado de fora, mas a gente está fazendo para nós, não é para os outros, tá? Então a gente tem que correr atrás do nosso prejuízo, tá bom? Nós não podemos ficar esperando, pessoal, o desenvolvimento acontecer. Nós devemos correr atrás e fazer o desenvolvimento acontecer. Então, às vezes a gente fica assim, porque o prefeito, o vereador do bairro falou que vai vir aqui jogar uma ponte em cima desse córregozinho para a gente poder atravessar daqui lá, que a gente tem que dar aquela volta e é muito ruim, e aí ele falou que ia prometer uma pontezinha aqui. Gente, muitas vezes, basta você pegar as madeiras, pega a comunidade no final de semana, pega umas madeiras, joga lá 2 troncos lá, coloca as madeirinhas, faz uma pontezinha para ajudar a comunidade, tá bom? Então, você não pode ficar também de braço cruzado esperando o mundo fazer um favor para você. Corra atrás desse desenvolvimento. Não fique esperando aí, porque muitas vezes você vai esperar a vida inteira por uma coisa que dependia só de você também, tá bom? Dessa forma, pessoal, devemos abandonar atitudes de pensamentos críticos, ou seja, aquela coisa de só reclamar, mas não tem coragem de fazer nada. Criticando o governo constantemente e não fazendo nada para melhorar, ou seja, o pessimismo passivo, né? O Mário Sérgio Cortella, um dos trechos de uma das entrevistas dele, ele narra assim, que foi inclusive uma entrevista, acho que pro programa Pânico da Jovem Pan, que ele fala assim, que o pessimista, em primeiro lugar, para a pessoa ser pessimista, ele tem que ser, o pessimista é um vagabundo, porque a única coisa que o pessimista faz é sentar e esperar dar errado. Porque o pessimista, para você ser otimista, você tem que correr atrás, você tem que buscar, olha, se eu quero que dê certo, eu tenho que levantar, tenho que ir lá fazer acontecer. O pessimista, ele só senta e espera dar errado. E aí você fala, mas não está dando errado, ele fala, espera um pouquinho que você já vai ver. Então o pessimista, pessoal, ele é um ser assim que o Mário Sérgio Cortella falou que nada, já parte que o princípio do pessimista é que ele é um vagabundo, em primeiro lugar, porque ele é um cara que ele não tem coragem de levantar e fazer nada, ele só sabe reclamar. E quando dá errado, ele fala, eu falei que ia dar errado, olha, mas ele não fez nada para ajudar. Ele só senta e espera a coisa dar errado. E quando a coisa dá certo, ele fala, espera que em algum momento vai dar errado. Então, pessoal, você não pode ficar só criticando. Você pode até criticar. Chega a falar, olha, se eu dependesse do governo, até hoje nós estaríamos dando uma volta lá no bairro, porque não teria essa ponte aqui. Se nós dependêssemos do governo, até hoje o córrego aqui, ó, ele ia tá poluído. Se dependesse do governo, até hoje a gente ia estar com terra aqui, ó, a gente pegou, fez um mutirão aí, ó, fez aqui um cimentado, tapou esse buraco. Então, pessoal, muitas vezes não é só criticar, você tem que ter atitude para melhorar. Aí você pode criticar à vontade, mas criticar de braço cruzado esperando as coisas também não resolve, né? Isso seria um pessimismo passivo. Uma frase aqui, pessoal, de um grande contribuinte acerca dessa transformação, pessoal, foi Mahatma Gandhi, que ele falava assim, seja a mudança que você quer ver no mundo. Ou seja, pessoal,
você quer que o mundo mude, né? Eu quero que o mundo mude, que seja um lugar melhor, seja a mudança que você quer ver no mundo. Comece por você. Se você não tem coragem de mudar, de lançar uma ideia, de convidar uma pessoa para fazer um trabalho bacana, então, pessoal, sentar e reclamar não adianta. Esse mundo não melhora. Porque a minha condição não melhora. Tem muitas pessoas que falam assim, porque eu sou pobre e eu não tive a sorte de nascer rico. Tá, pessoal, e o que você está fazendo para mudar? Você está estudando? Porque se você estudar, sabe, você vai ter a garantia ali de prestar um concurso público, de passar, de ter um emprego ali que garanta a sua sua sobrevivência. Você vai conseguir comprar uma casinha, um carrinho no decorrer dos anos, né? Mas não, ele sente e lamenta, porque eu nasci pobre. E você vai ficar pobre pro resto da vida porque você não corre atrás. Porque quando você nasce rico, você tem que correr atrás para manter aquele dinheiro que você tem. Senão ele acaba. E quando você nasce pobre, você tem que correr atrás para conquistar aquilo que você não ganhou de bandeja. Então, o que acontece, pessoal? Não adianta você reclamar das coisas e não fazer nada para mudar. Seja a mudança que você quer ver no mundo. Gente, eu vou partir aqui para o âmbito aqui, político, por exemplo. Né? Você fica assim, porque o político é tudo ladrão. Porque eu não voto em ninguém porque é tudo ladrão. Gente, olha só. Nós temos eleição presidencial. Alguém vai ganhar a eleição. Alguém vai ser presidente. Então, quando tem lá um segundo turno, por exemplo, um dos dois vai entrar. Escolha um. Mas nenhum dos dois presta. Escolha o menos pior. Eu não voto em ninguém. Então você está cruzando os braços. Você não tem o direito de reclamar. Porque você não está fazendo nada. Escolhe um dos dois ali, o menos pior você vota. Ou o que você achar que está um pouco mais preparado que o outro. Agora você vira e fala assim, os dois é ladrão, os dois é isso, os dois é aquilo, eu não quero votar em ninguém. Então não abra a boca e não reclame da situação do país, porque você não fez nada para mudar. Você não escolheu um lado, você ficou em cima do muro sentado esperando a coisa dar errado para poder reclamar. Seja um prefeito, seja um vereador, seja um governador. Então assim, você não escolhe um lado, você fala assim, eu não gosto de política, não me envolvo com política, não vou votar em ninguém, eu voto nulo, eu voto em branco, eu justifico. Então você não tem o direito de abrir a boca e reclamar, porque você não fez nada para mudar a sua realidade. Então, Mahatma Gandhi dizia, seja a mudança que você quer ver no mundo. Comece por você e as pessoas te seguirão. O professor, pessoal, ele deve trabalhar com a realidade local, onde o aluno tenha as realidades do seu bairro como ferramentas para o seu aprendizado, que a gente vem falando desde o começo do texto, tá? Então vamos trabalhar a partir da realidade local, a criança ter toda aquela base, toda aquela vivência dela como ferramenta para o aprendizado dela. Pessoal, outra coisa, a base do conhecimento, gente, sempre deve ser a realidade local. E eu vou dar aqui um exemplo muito bacana para vocês. Você pega o trânsito, por exemplo, nós temos aí um trânsito caótico e nós temos 3 sugestões. Primeiro, deixa os motoristas se virar e eles ali resolvem, daqui a pouco o trânsito desafoga. A primeira coisa que você consegue com esse tipo de atitude é, cada um vai pensar no seu, os motoristas vão começar a brigar, um carro vai encostar no outro ali, porque cada um quer achar a sua vaguinha e garantir a sua vaguinha para que chegue em casa mais rápido. A segunda sugestão, coloque guarda de trânsito. Nessa questão que você coloca o guarda de trânsito, você faz o que? O guarda vai falar assim, desvia o trânsito para a direita, faz a volta ali no quarteirão para dar uma desafogada aqui, você vai para lá. E às vezes a pessoa fala, poxa, mas eu queria passar na padaria, pegar um pãozinho antes de ir para casa. Não, desvia o trânsito. Aí desviou, já atrapalhou o caminho dele. Então o guarda, ele vai determinar o que você vai fazer. Ou você tem uma terceira opção. Você deixa o motorista resolver, mas você coloca placas de sinalização, painéis ali, né, dizendo assim, tráfego intenso, olha, tem a opção de você pegar a rodovia tal, de você pegar a avenida tal, tá um pouquinho mais livre. Aí o cara vai analisar e vai falar, não, acho que eu vou ficar aqui mesmo porque eu tô bem perto de casa. Olha, ali eu vou andar um pouco mais, mas como tá livre, eu vou acabar chegando mais rápido em casa do que se eu ficar parado aqui. E aí o motorista vai ter aquela autonomia de decidir qual o melhor caminho, e logo o trânsito vai desafogando. Por quê? Porque cada um vai pegando a sua via ali de acordo com o que vai ajudar ele melhor. Então você deixa que o motorista decida o que é melhor para ele, e assim, você colocando as sinalizações ali nos painéis, avisando em tempo real como que tá o trânsito, como que faz as coisas. Gente, vai desafogando, que nem quando a gente vai pra praia, que aqui em São Paulo, por exemplo, tá lá assim,
Anchieta, lentidão, aí imigrantes, o trânsito fluindo bem, aí você, opa, vou pelo imigrantes, né? Aí na hora de voltar, operação subida, né? A imigrantes está aberta, a Anchieta está fechada só para descida, então aí você vai se orientando. Então, gente, você deixar o motorista decidir, mas orientá-lo do que pode ser melhor. Então ele vai decidir se ele vai ficar ali naquele trânsito, se para ele aquilo ele vai desafogar logo, ou se ele vai tomar uma outra rota, tá? Olha só que legal, gente. É você dar a autonomia, mas com orientação, tá? Então, gente, a base é o conhecimento da realidade local. O motorista conhecendo ali o local que ele mora, tal, a avenida, ele fala, pô, aquela avenida realmente vai ser mais rápido, eu vou por lá. Tudo na base da orientação, tá? Gente, deve haver uma parceria entre os comércios do bairro. Eu falei lá no comecinho da aula, gente, que é o quê? Muitas vezes nós temos ali, como que eu posso dizer? Olha, eu trabalhei numa loja de tinta, gente, em 2002, era garota ainda, trabalhei numa loja de tinta, e ali teve em frente, tinha um salãozinho, e um homem, foi dois casos que aconteceu na mesma situação. Um foi uma mulher que alugou um salãozinho e montou uma loja de sapato. Aí aquela mulher estava montando ali, e o que ela fez? Daqui a pouco, passou uns dias, ela encostou lá o carro dela e desceu um monte de lata de tinta dentro da loja para pintar a loja e tal. E o filho do dono da loja, né, que eu trabalhava, falou, puxa vida, mas uma loja de tinta em frente, o salãozinho dela, ela foi comprar essa tinta em outro lugar, pode ter achado mais barato, pode ser alguma coisa, mas puxa vida, né? Nem para dar uma forcinha pra gente aqui, né, tal. E outra situação foi a mesma coisa, ela montou uma pizzaria, gente, bem próximo também, ali praticamente de frente com a loja de tinta. E o cara da pizzaria fez a mesma coisa, gente, ele encostou um carro lá, desceu um monte de tinta e tal. Só que as duas situações foram a mesma, porque depois aquela mulher, ela foi levar uns panfletinhos lá, uns cartões da loja dela pra loja, né? Falou, olha, precisam lá conhecer a loja, e ó, para esse cliente aí, poxa, dá uma forcinha pra gente, a gente tá chegando agora aqui. E a mesma coisa, gente, foi o cara da pizza. Então, você imagina, o filho do dono da loja, ele ficou até aborrecido, que ele falou, meu, esses caras estão de brincadeira. Na hora de comprar uma tinta, eles trouxeram tinta de outros lugares. Uma casa de tintas na frente, uma loja de tintas na frente do comércio deles, eles foram comprar tinta em outro lugar. Agora os dois, o cara da pizzaria fez a mesma coisa, o pessoal vai lá conhecer a pizzaria lá, né, tal, ó, tem umas pizzas baratinhas, nem convidou ali para comer uma pizza de graça, né, não, ó, tem uma pizza ali, não, tá na promoção, então ainda queria que comprasse a pizza. Olha que situação, gente. Então, o que é essa parceria entre os comércios, gente? Você tá ali no comérciozinho, poxa vida, você ajuda aquele comércio, você tem um comércio ali, né? Por exemplo, você tem uma farmácia, né? Você precisa comprar uma carninha para comer à noite com a família, vai ali do lado da farmácia, tem um açougue, faz amizade com aquele açougueiro, compra lá carninha com ele, ó, precisa de uma tinta aí, alguma coisa aí, tinta, ó, precisa de um remedinho, alguma coisa, passa aqui na minha farmácia aqui, pega, a gente dá um precinho legal para você. Essa parceria, essa troca, gente, porque aí que acontece, quando a pessoa estiver ali no açougue comprando uma carne e fala, puxa, eu tô com uma dorzinha de cabeça, vai aqui do lado, tem uma farmácia aqui do senhor aqui, ó, puxa, uma pessoa educada, bacana, vai lá, fala que eu que mandei. A pessoa deve estar comprando um remédio, fala, puxa, precisa ir lá no mercado, rapaz, comprar uma mistura. Não, poxa, tem um açougue aqui do lado, gente, conheço ele, um rapaz bacana, fala que foi eu que mandei você lá. Então essa parceria vai um ajudando o outro, a comunidade vai crescendo, você sai da sua comunidade para fazer compra num outro local. Mas é porque lá eu vou economizar R$30 e gastou 20 de combustível. Entende, gente? Então aquela questão, valorize a comunidade local, faça essa parceria. E outra parceria também, gente, entre a escola e o comércio, né? Os comerciantes, às vezes, eles querem apadrinhar a escola, isso acontece muito. Às vezes ele quer apadrinhar a escola, ele chega lá e fala assim, poxa, posso fazer uma doação, alguma coisa assim. Aí a direção chega e fala assim, não, tudo bem, nós agradecemos. Mas aí ele fala, pode só colocar em um cartazinho na escola, né, uma doação de um produto, de uma televisão tal, doado pelo supermercado fulano de tal. Não, eu não posso fazer isso. O senhor pode fazer a doação, nós agradecemos, mas na escola pública nós não podemos colocar um cartaz dizendo que o senhor fez a doação. Então, quer dizer, o pai, às vezes, ele vai buscar o filho, ele olha, poxa, olha que legal esse mercado, doou uma televisão para a escola do meu filho, agora meu filho pode ter uma aula de vídeo. Poxa, agora eu vou comprar no mercado dele, é um cara que apoia a escola, eu vou apoiar ele. Então é uma troca, gente, é uma parceria. Não, quantos diretores eu já trabalhei? Não, se o comércio local quiser fazer uma doação, ele pode fazer, mas não posso colocar uma folha de sulfite escrito assim, agradecemos o comércio fulano de tal pela doação, não pode fazer.
Então, você tira o incentivo do comércio, por exemplo, dá um apoio. Aí o novo comércio vai falar que se dane a escola também, vou ficar aqui quieto. Então essa parceria, gente, essa parceria tem que ser buscada pela escola, inclusive, entre os comércios e entre o comércio e a escola, o comércio local e a escola, para que a gente fortifique a nossa comunidade, tá bom? Gente, a tecnologia, ela também deve fazer parte do planejamento e do trabalho do professor, utilizando de diversas ferramentas tecnológicas, como a internet, por exemplo, tá? Então, assim, a gente não pode forçar a internet, porque a gente normalmente trabalha em comunidades aí que as crianças não têm acesso em casa, tudo, mas também não podemos fugir disso, tá? É legal trabalhar com ferramentas tecnológicas também, tá? Dentro das nossas condições ali, elas têm que fazer parte, porque afinal de contas elas são o presente e o futuro. Gente, outra palavra-chave para essa aula é a conectividade, tá? É a conexão da escola com a comunidade local, a conexão entre os comércios, a conexão entre o comércio e a escola, a parceria, tá? Então, conectividade é uma das palavras-chave aí palavras-chave não existe, né? Palavras-chave para esse tema, tá? A outra questão também é em relação à conectividade, pessoal. Conectividade também, a gente vai usar um termo virtual aí, que é o quê? A pobreza nas livrarias, gente. Hoje nós temos aí, você vai numa livraria, dá até dó, dá desespero de ir numa livraria, porque é um excesso, gente, de livros traduzidos aí de como fazer fortuna, livros que não trazem nenhum conteúdo. Hoje nós temos uma gama gigante de youtubers, gente, que são adolescentes, formadores de opinião, que despejam muitas coisas ruins na cabeça dos jovens, mais ruins do que boas. E assim, são pessoas que, me desculpa, gente, às vezes não tem nem intelecto para escrever um livro. E aí o que acontece? Existe o escritor fantasma, que é uma pessoa letrada, uma pessoa assim, mas que ninguém vai investir no cara. Então o que ele faz? Ele escreve um livro como se fosse, por exemplo, aquele youtuber que escreveu sobre um determinado tema, o youtuber vai lá e põe o nome dele em cima do livro, paga o escritor fantasma e fica como se ele tivesse escrito o livro, gente. Pessoa sem intelecto, me perdoa a expressão, vomitando, gente, conteúdos nocivos na cabeça dos nossos jovens. E você vai na livraria hoje, é só isso que tem, são muito poucos assim, leituras saudáveis, leituras construtivas ali que ajudam na formação do ser humano. E a conectividade, gente, também não só falando da conectividade local, mas a conectividade com a internet, gente, ela tem ajudado bastante, porque você tem buscado conteúdos mais interessantes na própria internet do que nas próprias livrarias, tá? Para fechar essa aula, pessoal, os conselhos municipais, gente, o professor deve ter uma visão imediata e procurar resolver os problemas de forma mais rápida possível, porque, gente, o conselho municipal ele é extremamente importante, ninguém tá nem aí para conselho municipal hoje. Quando você fala conselho municipal, a pessoa já fala assim, ixi, meu Deus do céu, já vi que o negócio é chato, e vou lá, faço umas reuniões, vamos fazer o seguinte, aí faz uma reuniãozinha por semana, e faz lá, e, gente, não tem aquele compromisso, e o conselho municipal, até mesmo o conselho escolar mesmo, gente, ele tem que ser uma coisa muito importante. A pessoa que faz parte do conselho municipal, ele tem que estar inteirado da sociedade, ele tem que estar inteirado da cidade dele, ele tem que estar inteirado da realidade local e de como ele pode ajudar aquela realidade local. O vereador que corra atrás, foi vocês que colocaram aquele vereador lá. Se o vereador do seu bairro não ganhou, foi porque o seu bairro não votou. Porque um bairro, gente, claro, não uma vila muito pequena, mas um bairro de pequeno porte, ele já tem ali 3, 4 mil moradores, gente, que pode votar e eleger um vereador. Não, você vai lá e vota naquele palhaço vigarista que veio aqui e falou um monte de bobagem no seu ouvido e te prometeu o mundo e o fundo. O cara nem lembra que o seu bairro existe. Então você deixou de eleger, por exemplo, uma pessoa do seu bairro ali que batalha, que luta, que poderia representar o seu bairro na Câmara. Então se você não tem representante na Câmara, foi porque o seu bairro mesmo não se uniu. E aí torna-se mais importante, gente, a participação dos conselhos municipais para a formação aí de até futuros candidatos que realmente representem o bairro, que não vai entrar lá para ganhar dinheiro. Tá? Então o conselho municipal, gente, é uma coisa muito, muito importante. E no caso do conselho municipal ou do conselho escolar também, que é uma forma de conselho municipal, o professor ele tem que ter uma visão imediata sobre o assunto, ele tem que procurar resolver os problemas da forma mais rápida possível, porque a comunidade perde a paciência e logo vai abandonar um processo que é tão importante aí para a construção e apropriação dessa realidade local. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula. Hoje eu estou bastante cansado, já fiz vários vídeos, então assim, já estou bastante cansado agora. Espero que vocês tenham gostado.
não entendeu alguma coisa, volta o videozinho, vê de novo, faz anotação para estar ajudando aí nos seus estudos também, tá bom? Até uma próxima aula, pessoal. Um abraço, fiquem ligados aí, tá? Não esquece de se inscrever, ativar o sininho lá para estar acompanhando todas as videoaulas, tá bom? Um abraço.